Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse momento de culto na presença do Senhor. A todos que pela internet também nos acompanham, que a sua vida seja abençoada. Participe conosco desse momento na presença de Deus. Saúdo aos irmãos na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3, no qual ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Que Deus assim nos conduza, em verdade e amor. Informamos novamente que estamos seguindo todos os protocolos da norma técnica para a segurança de todos os que aqui estão presentes, obedecendo o distanciamento correto e todas as demais orientações para o culto nesta noite. Coloque-se de pé. Vamos orar. Você de casa também, que estiver sentado, puder ficar de pé, ou mesmo sentado como está, no seu lar, mas feche os seus olhos nesse instante e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos por estarmos na tua casa nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de te adorar. Nós te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, pois sabemos que o Senhor é quem nos sustenta. Tu és o Deus Todo-Poderoso, em quem confiamos. Nós te pedimos, ó Deus, renova a nossa fé, a nossa disposição de caminhar na tua presença, ó Pai, renova o nosso ânimo, a nossa atitude de estarmos de fato firmados nos teus propósitos. Receba este culto, ó Pai, que estamos lhe prestando aqui, presentes, e os irmãos, de onde quer que estejam acompanhando, qualquer amigo familiar dos irmãos que estejam acompanhando este culto, o Senhor esteja abençoando esta vida e suas famílias, ó Pai, pois cremos que Tu és o Deus, Espírito do Senhor, que não está preso a um lugar, Tu não estás retido a esse espaço, mas o Senhor move os nossos corações e mova também os corações de todos que estão acompanhando este culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar o nosso tema da nossa campanha de missões mundiais, todos em uma só voz. Viva o poder de transformar. Divisa: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Pode sentar-se, louvemos ao Senhor.
continuarmos a louvar ao nosso Deus. Esses irmãos que se coloquem de pé. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Nós estamos aqui nesse momento unicamente para prestar um culto agradável ao Senhor. Que nós possamos louvar ao nosso Deus com alegria no nosso coração. Te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. De louvor, as minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. E temos muitos e muitos motivos para agradecer ao Senhor por esse momento que nós temos, que muitas pessoas não têm essa oportunidade, mas nós estamos aqui para render graças ao nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louve ao Senhor agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito pela sua vida. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, são tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou.
coração. Agradeça esse Deus com as mãos aos céus. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou, graças dou, graças dou. Amém. Os irmãos, podemos assentar. Nossos missionários estão enfrentando nos campos os temporais, as lutas, as provações. Nós passamos as nossas aqui e eles lá. Nós temos referencial, nossa família, o nosso lugar, o nosso idioma, nossa cultura. Conhecemos onde estamos. Eles estão completamente fora sua referência. Então, continue a orar, continue a participar. Que a nossa campanha de missões chegue a esta vitória, de alcançarmos o alvo desafio de fé. Não deixe de contribuir e participar. Quem ainda não pôde pegar o seu envelope de missões, este é o envelope de missões, muito bem elaborado pela nossa equipe de promoção missionária. Então, o irmão tesoureiro está com os envelopes à disposição para vocês adquirirem o seu e fazerem a oferta. Também temos o cofrinho missionário, Viva Jesus é o Poder. Então, nesse cofrinho, as crianças da igreja também estão colaborando e contribuindo, colocando ali as suas ofertinhas para no final da campanha, próximo domingo, à noite, estamos encerrando a nossa campanha de missões, então não deixe de participar. Ainda temos algumas cantinas para serem realizadas e certamente vamos alcançar esse alvo desafio de fé. Amém, igreja? Você de casa, amém? Amém. Deus abençoe cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Veio temporal, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite
meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nos colocamos a Ti nesta noite, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Integramos para Ti, ó Deus, tudo aquilo que vem nos afligindo, tudo aquilo que vem nos magoando, principalmente esse vírus, ó Deus, que é algo tão grande aos olhos humanos, mas para Ti não é nada. Que o Senhor venha nos abençoar com Tua forte mão, ó Pai. Nos dê Sua proteção, nos dê Seu amor cada vez mais, ó Deus. Sabemos que o mundo é cheio de coisas que não levam a nada, que nos levam para baixo, que nos deixam aflitos sempre, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor é nossa fonte de paz, nossa fonte de luz, nossa fonte de vida. Ó Pai, que o Senhor venha habitar no coração de cada um nesta noite, que possamos sair daqui, ó Deus, não como entramos, mas diferentes, ó Deus, cheio da Tua palavra no nosso coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mateus 6:7. Quero ler aqui nesse instante um texto de autoria do pastor Israel Belo de Azevedo, titulada da Igreja Batista em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Ele escreve sobre oração assim: uma oração não tem que ser longa. Uma oração não é para ensinar. Uma oração não precisa ser formal. Uma oração não deve ser feita com frases feitas. Toda vez que oramos, aprendemos a orar. Uma oração longa põe o foco em nós, não em Jesus. Uma oração formal fala a um Espírito Santo distante e duro, não ao que está suavemente ao nosso lado. Uma oração de frases feitas revela nossa falta de intimidade com o Pai Eterno. Uma oração curta mostra que confiamos em Jesus e deixamos sob os seus cuidados o que nos incomoda. Oramos porque cremos que Deus está próximo e nos ouve com toda a nitidez. Oramos porque sabemos que diante do Criador não precisamos usar palavras bonitas para impressionar aquele que profundamente nos conhece. Pastor Israel Belo de Azevedo, falando sobre oração. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, e vamos ler sobre
a oração de dois homens. Atos, capítulo 16. Esteja atento à leitura bíblica. Nós vamos ler do verso 22 ao 34. Portanto, um texto um pouco mais extenso do que comumente tenho o hábito de fazê-lo durante as mensagens. Geralmente menos versículos, mas hoje, em particular, observe bem. Atos 16, 22 a 34. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, foram os dois que foram violentamente espancados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Nós estamos fazendo isso hoje, orando e cantando hinos a Deus. Verso 26. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa, e levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Que experiência fantástica, tremenda. Espero que você esteja firme no propósito de oração, do hábito comum na vida do crente. Há uma poderosa recompensa para quem ora. A melhor coisa que podemos fazer na vida da gente é orar. Orar em todos os momentos. O apóstolo Paulo chega a dizer que temos que orar sem cessar. E principalmente, orar é indispensável quando não vemos saída, quando não temos para onde ir. Você leu as Escrituras. Paulo e Silas estavam presos, num lugar horrível, espancados, as costas feridas, sangrando, provavelmente hematomas e rasgões, vergões na sua pele, feridas abertas, humilhados, jogados no fundo de uma prisão escura, acorrentados. Mas Deus ouviu as orações deles. Eles oravam e nem faziam ideia do que iria acontecer. Tenta imaginar essa cena, tudo escuro, no fundo de um calabouço, cheio de dores, todo machucado, os dois, feridos e acorrentados, colocados lá como criminosos perigosos, pois a ordem era: guarde-os bem em segurança.
eles não fugirem, mas mergulhados em oração. Mas nem sequer podiam imaginar o que iria acontecer. Paulo não orava sozinho, ele tinha Silas, seu companheiro. Aliás, ele nunca andou sozinho. Jesus nunca disse para andarmos sozinhos. Você tem que ter gente com você. Você precisa ter um companheiro de oração, um companheiro de evangelismo. Você precisa ter sempre alguém consigo. Se não tem, ache. Encontre alguém que divida com você experiência de oração, oportunidade de orarem juntos, seja virtual, seja presencial. Deus responde muitas vezes, irmãos, de maneiras que você nem imagina. Eu não consigo pensar que Paulo e Silas ali estivessem orando, pedindo: Senhor, mande um terremoto. Senhor, quebre essas correntes e abram as portas todas. Até porque, imagine se eles fugissem da prisão. Teria tido um suicídio do carcereiro, porque era a obrigação dele manter todos presos se as portas estavam abertas, os grilhões soltos, e eles fugiram, alguém abriu. Não é assim que poderiam pensar? Os magistrados, alguém abriu. Então a culpa é do carcereiro. Ele seria castigado, punido, talvez até morto. Pensou: vou tirar minha própria vida, sacou da espada. Se Silas e Paulo fogem da prisão, porque estava aberta, seriam então fugitivos da justiça. Então estariam de fato cometido um crime, embora estivessem presos injustamente, mas ali permaneceram. Talvez até Paulo pensasse que depois de quase morrer, começar a orar, e aí a coisa piora. Foram pegos, rasgaram as roupas deles lá fora na rua, a multidão violentamente contra eles, massacraram, pisaram, bateram, feriram, quase mortos, foram tirados, levados para o calabouço. Imagina então, no calabouço, talvez orasse pedindo para aliviar as dores do corpo, aliviar a tensão do corpo, talvez orar ao Senhor e pedir a Deus: Senhor, me dá entendimento do que está acontecendo, o que está acontecendo. Aí ele começa a orar e a coisa piora, um terremoto. Agora pronto, vai desmoronar tudo na cabeça da gente, vai matar a gente aqui dentro. Então morreu lá fora, espancado, agora vão morrer aqui com esse terremoto, o barulhão. Mas no lampejo, no momento da sua comunhão, Paulo e Silas em oração, louvando ao Senhor, e as coisas piorando, aparentemente, porém, as portas se abrem, as correntes se soltam. Talvez você tenha orado por vários motivos na sua vida, e eu te digo uma coisa: deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer, como Ele quiser. Você concorda comigo que, não imagino que Paulo e Silas tenham orado pedindo aquilo, e foram surpresos pelo terremoto, surpresos pelas portas se abrindo, e permaneceram ali. Deus pode te responder por um caminho que você não está pensando. Deus pode responder por um caminho que você não faz ideia. Deus pode fazer coisas que você não pediu, mas vá nisso que Deus está fazendo. Vá nesse caminho. Coloque tudo nas mãos de Deus. Essa é a característica de quem tem o hábito de orar. Colocar tudo nas mãos de Deus. Não fica se perguntando: mas se, mas como, não sei, aonde, por quê? Coloque nas mãos do Senhor. Quem não ora, quem não tem o costume de oração, tem que ficar decidindo sobre a sua vida o tempo todo. Porque quem não ora, tem que resolver sozinho. Quem não tem o hábito da oração, tem que achar uma solução, e se desgasta, e se estressa, e entre angústia
e entre ansiedade, e o crente que não ora entra nesta mesma perspectiva, começa a se angustiar, ansiedade, desespero, começa a escolher errado, decisões erradas, e começa então a enfraquecer na fé. Quem não ora fica se perguntando: o que eu vou fazer? O que eu faço? Quem não tem o hábito de orar, vive se angustiando e se inquietando. Quem ora, apenas passa pelas portas que Deus vai abrindo. Quem ora, apenas coloca na sua vida no caminho que Deus está abrindo. Coloque sua vida nos caminhos que Deus está abrindo. Ore, fale para Ele. Como você acha que Deus te guia? Faça essa pergunta. Deus guia você pelas portas que Ele abre. Em Apocalipse 3:7 diz assim: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Jesus disse: eu sou aquele que tem as chaves. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém poderá fechar. Ande pelas portas que Deus estiver abrindo. Não fique tentando descobrir. Espere Ele te guiar. Por onde Ele abrir um caminho, você vai passar. Não procure achar. Procure confiar. E onde Deus te mostrar, Ele vai te conduzir. Às vezes você quer um propósito, você tem um alvo, você quer conquistar determinada situação, e você só vê de uma forma, e você fica pedindo a Deus: Senhor, faça assim, assim, assim por mim, para mim. E Deus precisa ter a sua confiança, dependência e fé. Senhor, faça a tua vontade. Eu desejo, eu preciso, eu quero aquele propósito, aquele alvo, mas o Senhor me guie. Eu quero caminhar, passar pelas portas que o Senhor abrir. Pela oração. Deixe Deus te guiar. Não tenha medo. Não tenha medo. Ande pelas portas que Deus está te guiando. Agora, se você não ora, se você nunca ora, atenção, muita atenção. Não entre em qualquer porta não, viu? Se você não tem o hábito de orar, não vai tomando as coisas que vão surgindo aí, entendendo: isso é bom para mim, eu vou. Cuidado. Mas se você faz da oração um hábito em todo o tempo, se você adquirir o costume de orar em qualquer situação, bons momentos, maus momentos, na alegria, na tristeza, nos apertos, nas conquistas, cansado ou descansado, trabalhando ou de férias, saudável ou doente, sendo honrado ou desonrado, respeitado ou desrespeitado, Paulo não estava orando só pelo que aconteceu, Paulo estava orando porque era o hábito comum dele de orar. Silas estava orando não porque aquele momento aconteceu, ele se desesperou e buscou a Deus em oração, mas porque era o hábito comum deles orarem. Oravam e cantavam hinos a Deus. Talvez, não sei, sangrando o nariz, olho inchado, boca cortada, talvez não conseguissem nem tanto expressar um louvor tão bonito como a gente ouviu aqui as irmãs nos conduzirem com suas vozes, mas eles oravam e cantavam, em todo momento, em qualquer circunstância, eles oravam ao Senhor, não só no desespero, não só a oração posto de gasolina, já ouviu falar? Quando você está quase no fim do estoque, quando sua bateria, seu combustível está acabando de esgotar, você corre do posto abastecer. Quando você está desesperado na sua fé, e o seu combustível espiritual está acabando, então você corre para Deus, faz aquela oração para dar aquele... E aí você volta a fazer as coisas do seu jeito. Só quando tem uma determinada campanha,
um determinado projeto, seja hábito comum de oração, fazendo parte da sua vida. Fazia parte do seu estilo de vida, fazia parte do DNA daqueles homens de Deus. E onde o terremoto levou a Paulo? Ao que ele sempre fez. O terremoto levou Paulo à obra que Deus tinha para ele. Porque homem nenhum pode parar aquilo que Deus definiu para você. Nenhum ser humano na face da terra, nem o diabo pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. O diabo pode provocar resistência, armadilhas, tentações. Você pode passar pelas suas próprias provações, lutas, situações desta vida que você se desequilibra. Mas não pode parar. Porque Jesus ergue você. E Ele segue com você. Jesus toma você pela mão. E Ele ergue você. E Ele segue com você e vai mostrando para você. Não é você que pega na mão de Jesus e sai arrastando Jesus consigo, pedindo: Senhor, abre aquela porta, Senhor, resolve aquele problema, Senhor, faça aquilo para mim. Não é você que tem que resolver primeiro e dizer: Senhor, agora abençoa o que eu resolvi fazer. Deixa Deus dizer. Saiba esperar com paciência no Senhor e confiar nele de todo o seu coração. Quando a gente ora, quando nossa vida está nas mãos de Deus, o Senhor nos usa em qualquer situação. Você vai dar frutos em qualquer circunstância. Lembra que falei hoje pela manhã, no final dos tempos, o que é ruim vai ficar muito pior, e o que é de Deus vai ficar muito melhor. Você vai enfrentar momentos hostis na sua vida de cristão, se você é servo fiel a Deus e tem sua identidade cristã. O Senhor vai usar você em situação. Parece, às vezes, o pior momento. Parece que tudo está desabando em cima de você. Talvez fosse esse pensamento de Paulo e Silas. Às vezes você para, sai das portas, sai do caminho, sai dos trilhos que Deus te colocou. Se afasta, ou deixa a obra, deixa a missão, deixa de servir, porque a coisa está ruim. Porque entrou num problema. Porque sua família está desabando, seu emprego está desabando, suas finanças estão ruins. Pode ser a porta que Deus está abrindo para quê? Para você cumprir o seu propósito. Paulo e Silas estavam obedientes a Deus e pregando a palavra, e por pregarem a palavra, eles foram espancados e presos e arrastados para a prisão. Você louvaria a Deus e oraria na situação de Paulo e Silas? Eu me pergunto isso. Só faço essa pergunta para você porque eu me fiz. Nós estaríamos dispostos a orar e a louvar a Deus, todo sangrando, todo machucado, todo ferido, injustamente? Você continuaria fazendo a obra do Senhor, mesmo que fosse injustiçado? Você continuaria falando de Jesus, testemunhando de Jesus, evangelizando, pregando, orando pelas pessoas, compartilhando o Evangelho, consolando, confortando, amando as pessoas? Então o apóstolo Paulo está ali preso, espancado, e está fazendo o quê? Aquilo que Deus mandou ele fazer, ganhando almas. Preso e espancado. O carcereiro grita, quando pediu luz, correu para dentro, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele percebeu que não foi algo comum, não foi algo natural, não foi um por acaso. O Espírito Santo de Deus se revelou a ele ali, ele percebeu e soube que algo extraordinário estava acontecendo da parte de Deus, tanto que ele faz esta pergunta. Levando-os para fora de dentro daquele calabouço sujo, úmido, escuro, ele pergunta a eles: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo?
O Espírito Santo de Deus já estava agindo no coração daquele carcereiro, antes mesmo que Paulo e Silas fizessem ideia do que estaria por acontecer naquele momento. Você precisa compreender que a sua vida é um instrumento de Deus, para que Ele mova o coração das pessoas, e às vezes você não faz ideia de como Deus vai usar você. Apenas se deixe guiar, ande pelas portas que Deus vai abrindo, ande na oração, ganhando almas, cumprindo os propósitos de Deus. Quando Paulo e Silas decidiram entrar na presença de Deus, ativaram a oração em suas vidas. A atmosfera do lugar mudou. Embora fosse escuro, que o carcereiro precisasse de luz, mas a luz do Senhor estava brilhando no coração de Paulo e Silas. Os outros que estavam presos com eles também não se levantaram para fugir. Você prestou atenção nisso? Já tinha gente presa lá no fundo do calabouço. Eles chegaram depois. Tanto que Paulo diz, olha, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, extasiados, movidos por algo sobrenatural. A glória de Deus se manifestou no fundo escuro, fétido daquele calabouço. Você não consegue ganhar uma alma para Jesus? Ore. Você não consegue sair desse marasmo que é a sua vida? Ore. O ambiente onde você está é hostil? Ore. Está tudo desmoronando? Ore. É tudo contra você? Ai, está todo mundo contra mim, ninguém me ama, eu não consigo resolver. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece, dizem uns. Talvez Paulo pudesse, se acreditasse em assombração, não pudesse dizer, estava pregando o evangelho, fui arrastado para o calabouço, estou aqui eu e meu amigo, os dois crentes quebrados, a gente começa a orar e cantar, e parece que tudo vai desmoronar. Ah, não sei não, pastor, quando eu começo a orar, parece que as coisas vão piorando. Talvez sejam portas que Deus esteja mostrando você, algo que Ele quer fazer na sua vida, através de você, para glorificar o nome dEle. É perseguição no trabalho? Ore. Sinto minha vida fraca, sem propósito, estou sem disposição de crer, de fé, tinha tanta vontade de ir na igreja, tinha prazer de... Agora, um ano já nessa situação, perdi aquela disposição de ir para a igreja, sabe? Sei o que está acontecendo. Ore! Sinto muita tentação, fraqueza na carne, eu fico muito tempo em casa, tem minha internet, tem não sei o quê, as coisas são difíceis. Ore! Ai, meu Deus, desesperado, porque meu vizinho aqui também pegou Covid, a família dele está desesperada, porque perdeu um parente, eles estão muito... Eu não sei o que eu faço. Você é crente. Ore! E faça aquilo que Deus colocou você para fazer. Paulo e Silas, eles não pensaram assim, e agora o que a gente faz, Silas? O que a gente faz, Paulo? Não sei, cara, vamos pensar, peraí, não, vamos pedir uns remedinhos para a gente passar aqui, vamos pedir um analgésico, um bálsamo curativo, alguma coisa, leva a gente para a enfermaria. Ele não falou das feridas, você percebeu aqui no texto? Ele não reclamou com o carcereiro, seu violento, seu maldoso, olha aí, ó, agora você quer salvação, né? Me trata primeiro. Não. Correu, o que eu faço? Qual foi a resposta do verso 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo você, e todos da tua casa sereis salvos também. A prioridade, a preocupação deles era falar de Jesus, não importa se estava doendo, não importa se estava chorando, não importa se estava sofrendo, se ele estava rejeitado, se ele estava abandonado, ele estava pregando o Evangelho. Crê no Senhor Jesus. Parece que tudo está ruim, onde quer que eu vá, parece que está tudo ruim, nada muda. Ore. Não é que está tudo ruim, às vezes é você que não está bom. Quando você não está bom, você interpreta todas as coisas do seu ponto de vista, e aí você projeta, chama-se deslocamento.
para as ciências da psicanálise, da psicologia, deslocamento, você desloca de você e projeta nos outros. Os outros, porque isso, porque fizeram assim, porque me trataram assim, porque a minha igreja não fez, porque eu não recebi, porque não me deram atenção, porque eu não tive, porque meu pai que faz, porque meu patrão, e vai jogando para os outros. Porque esse governo, porque essa pandemia, porque isso, porque aquilo. Muitas vezes, não são porque as coisas todas estão ruins. Às vezes é porque você não está bom. Porque onde você vai, debaixo de oração, debaixo da potente mão de Deus, em qualquer lugar em que você esteja, debaixo da oração, tudo muda. Se você tem esta posição de ativar oração na sua vida todos os dias, as coisas ruins, aonde as coisas estão acontecendo, elas vão mudar. Aquele calabouço, para quem estava lá preso, era o pior lugar. Você já entrou numa prisão? Alguém aqui já foi dentro de uma cela de prisão? Eu já entrei. Não fui preso não, ainda, por enquanto. Mas já entrei várias vezes, há muitos anos atrás. Recentemente eu entrei, da faculdade, a gente foi fazer uma visita pedagógica, entrei numa cela. A cela que eu vi limpinha, bonitinha, arrumadinha. Mas já entrei em cada lugar. Cela de delegacia. Cela de delegacia é coisa horrível. Mas Paulo e Silas estavam orando. Eles tinham o hábito de orar. E a circunstância, meu filho, a circunstância muda dentro de você, pelo ponto de vista de Deus. Quando Deus está na sua vida, conduzindo você, ativando a sua vida em oração, as coisas são transformadas. Em qualquer lugar que esteja debaixo da oração, esse é o poder transformador de Deus. Transforma a sua realidade, transforma a sua percepção de mundo, sua visão de mundo, transforma as circunstâncias ao seu redor, transforma as pessoas ao seu redor. Quando você é uma pessoa de oração, muda tudo. E mudou ali com Paulo e Silas. O lugar se encheu da presença de Deus, porque Paulo e Silas estavam orando ali. Sua vida muda quando Deus muda você. Guarde isso. Sua vida muda quando Deus muda você. A vida do carcereiro e de toda a sua casa mudou imediatamente naquela mesma madrugada. Gente, não foi no dia seguinte. À meia-noite, o terremoto surgiu, as correntes caíram, as portas se abriram. O carcereiro entra. Acontece essa experiência fantástica. Ninguém fugiu, estava todo mundo ali. Ele sabia que tinha um milagre de Deus acontecendo ali. Deus tocou o coração dele, daquele carcereiro. O que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo você e todos da tua casa. Ele tira eles de dentro da cela escura, leva lá para fora. Depois ele leva para a casa dele. Provavelmente a casa era anexa à prisão. E cuida das feridas, trata das feridas, dá alimento para eles, senta-os na mesa e eles comem. E eles bebem água para se hidratar e começa a tratar das feridas deles depois. A vida do carcereiro e toda aquela casa mudou naquela madrugada. Eis que tudo se fez novo. É assim que Deus faz. Deixe Ele te guiar pelas portas que Ele está abrindo. Mantenha uma vida de oração, confiado em Deus, sabendo que Ele vai guiando você. Porque Jesus te ergue e segue com você. Há situações nessa vida que às vezes podem fazer você pensar em desistir. Você acha que não vai conseguir, mas Ele te pega pela mão.
e você vencerá. Em nome de Jesus. Amém. Dá para ir passando a letra enquanto canta? Só um pouquinho, Pedro. Pode voltar um pouquinho? Volta um pouquinho, deixa eu tomar um golinho d'água. Queria cantar com vocês. Cantar com vocês essa canção. Eu espero que ela corrobore isso que Deus falou conosco nesta noite, falou comigo nesta mensagem, fale com você. Siga pelas portas que Deus vai abrindo, tá? Não vai na frente não, vai atrás de Jesus, deixa Ele guiando. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Creia nisso, no poder da oração, do Deus que guia você.
Seja quais forem as situações, as circunstâncias, coloque oração constante na sua vida e deixe Deus cuidar e guiar você. Confia nele, de todo o seu coração, de toda a tua alma, em qualquer circunstância, em todos os momentos, nos bons e nos maus momentos. Você precisa exercer a fé de orar e confiar que Deus guiará você. Haverão portas abertas de uma maneira que você não imagina. Deus fazer as coisas do jeito que você não está pensando, de onde você acha que não há saída. Como diz a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus te ergue e segue junto de você. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar encerrando o culto desta noite. Queremos destacar os aniversariantes. Essa semana, é quarta-feira, né, irmã Marinês, seu aniversário, está certo? Quarta-feira, dia 31. Há mais alguém fazendo aniversário essa semana que está presente aqui? Se houver pela internet alguém que nessa semana de hoje a sábado esteja fazendo aniversário, nós vamos orar pela sua vida também. E domingo que vem teremos o domingo de Páscoa, celebração da Ceia do Senhor. O nosso culto, que normalmente era às 6 da manhã, será às 7 da manhã, excepcionalmente nesta Páscoa. Seremos a celebração da Páscoa do Senhor, a ceia, às 7 da manhã. Então, a quarta-feira e domingo pela manhã vamos estar distribuindo os kits dos cálices. Os irmãos vão levar para suas casas, quem não vier no culto no domingo de manhã, e pela internet vão participar do culto, tá bom? Alguma informação que precisa ser transmitida à igreja? Não há? Muito bem, então vamos orar. Feche seus olhos também, de onde quer que você esteja pela internet nos acompanhando. Ó Deus, que tremenda experiência de Silas e Paulo, que em meio àquela tragédia em que quase morreram, não deixaram de orar e louvar ao Senhor. E mesmo antes de suas feridas serem curadas, mesmo antes da solução do problema, eles pregaram a Tua palavra ali onde eles estavam. A Deus, às vezes queremos ir para um lugar, queremos fazer tal coisa, aquilo, aqui, ali, e as coisas mudam de contexto. Fazemos planos, ó Pai, e o Senhor nos leva para outra direção, ou as circunstâncias se fecham, e às vezes desistimos, às vezes ficamos rancorosos, decepcionados, perdemos aquela alegria. Ó Pai, que a oração seja tamanha em nossa vida, numa constante, de tal maneira que se cairmos, o Senhor vai nos levantar, nos erguer, e vai seguir junto conosco, seja quais forem as situações, as circunstâncias. Perdoa, Senhor Deus, às vezes que esquecemos que o Senhor é que vai à frente. Perdoa, Senhor Deus, a incredulidade que sobe no nosso coração, às vezes que queremos agir primeiro para pedir a bênção depois, que nos desesperamos primeiro para depois buscar conforto, que deixamos a Tua obra porque não estou bem, não posso fazer, não estou me sentindo bem, eu não tenho como fazer, e deixo de viver o ministério, o serviço, a obra do Senhor, para voltar só depois que as coisas passarem. Senhor, perdoa. Quer sangrando, quer saudável, quer vá tudo bem, quer não, que o Senhor nos encontre dispostos a sermos capacitados pelo Senhor, que possamos entrar pelas portas que o Senhor estiver abrindo, e às vezes não fazemos ideia de como as coisas vão acontecer, mas o Senhor sabe todas as coisas. Erga teu povo, erga a tua gente, erga estes que estão acompanhando essa oração deste momento, em qualquer lugar que estejam, para ressignificar a sua fé, confiança em Deus, cuidado do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e conduza-nos pela tua mão direita, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã que dedicou seus dízimos, suas ofertas,
nesta noite. Abençoe os que já entregaram suas ofertas missionárias. Abençoe, Senhor Deus, as cantinas que virão pela frente, para levantarmos oferta missionária também. Abençoe, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Tenha uma boa noite a todos.